Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das parcerias mais incríveis e profundas que existem, a união entre Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. Já parou para pensar em como eles trabalharam juntos num plano perfeitamente sincronizado para a nossa salvação? Pois é exatamente isso que vamos explorar agora. Olha só, esse único versículo de 1 Pedro já nos dá um panorama fantástico. Repara como ele conecta o Pai, o Espírito e o sangue de Jesus. A salvação não é uma ação isolada de um ou de outro, é como uma coreografia divina. Cada pessoa da Trindade tem um papel essencial e super interligado. Bora entender como essa dança funciona? Então, a ideia é a seguinte: pensem na salvação não como a obra de um único artista, mas como uma grande sinfonia, sabe? Composta e executada por três maestros em total harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos do começo ao fim. Nada é por acaso, tudo faz parte de um plano gigantesco e unificado. E essa ideia de que a Trindade trabalha em cooperação não é só um detalhe teológico para especialistas, não. Na verdade, é a chave para a gente destravar o entendimento de todo o plano da redenção. Quando a gente percebe que Deus age em comunidade, a nossa visão sobre a salvação se transforma. Para ficar bem claro, a dinâmica é mais ou menos assim. O pai é o grande arquiteto, aquele que planeja tudo. O filho é quem executa a obra, o construtor, que realiza o trabalho redentor lá na cruz. E o Espírito Santo, ele é quem traz essa salvação para perto, aplicando-a diretamente no nosso coração. São três papéis diferentes, mas uma única obra inseparável. Agora vamos para um momento chave, o ponto onde o divino e o humano se encontram de um jeito que nunca tinha acontecido antes, a concepção de Jesus. Isso não foi só um milagre, foi o ato de inauguração que mostrou publicamente essa parceria entre o Filho e o Espírito com a bênção do Pai. A palavra central aqui é poder. O anjo Gabriel descreveu como o poder do Altíssimo em ação. E o mais interessante é que, no original, em grego, a palavra usada é dynamis. Sabe de onde vem a nossa palavra dinamite? Pois é, foi esse poder explosivo, criativo do Espírito Santo que realizou o impossível no ventre de Maria. E é nesse momento que a gente vê a Trindade em plena cooperação. O Pai, o Altíssimo, é quem envia. O Filho é o enviado, pronto para se tornar um de nós. E o Espírito Santo é o agente que torna tudo isso real, possível. É incrível, um único evento e as três pessoas divinas agindo em unidade perfeita. Mas olha, essa parceria não foi só um evento isolado lá no começo. Muito pelo contrário. Toda a vida de Jesus aqui na Terra, todo o seu ministério, foi marcado por uma dependência constante do Espírito Santo. Vamos ver como isso se desenrolou. E aqui a gente chega num ponto que é sinceramente de explodir a cabeça. Parem para pensar, Jesus, sendo Deus, tinha todo o poder do universo à sua disposição. Mesmo assim, ele escolheu, voluntariamente, se esvaziar e viver totalmente dependente do Espírito. Não porque precisava, mas por humildade e obediência, nos dando o maior exemplo que poderia existir. Olhem só essa jornada, que impressionante! Da concepção até a ressurreição, o Espírito Santo está ali, presente em cada passo. Ele desce no batismo, guia na tentação, capacita os milagres. Até no sacrifício na cruz e na vitória sobre a morte, o Espírito estava lá. Uma parceria constante, ininterrupta e absolutamente vital. Bom, toda essa obra divina é fascinante, é grandiosa, mas ela nos leva a uma pergunta que não quer calar. E a gente? Onde entramos nessa história toda? Qual é a resposta que essa grande obra de redenção espera de nós? A resposta, segundo as Escrituras, é a fé. Simples assim. A salvação é um presente, oferecido de graça por Deus. Mas, como qualquer presente, ele só tem valor de verdade se for recebido, certo? A fé é exatamente isso. É a nossa mão estendida que aceita esse dom maravilhoso. E é aqui que a gente traz tudo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A jornada cristã pode ser de dois jeitos. Ou a gente tenta empurrar uma pedra morro acima, confiando só na nossa força, o que leva ao cansaço e a resultados bem limitados. Ou pode ser uma caminhada capacitada pelo Espírito que nos guia e nos fortalece. O modelo de Jesus, claro, nos convida para essa segunda opção. Essa resposta de fé se desdobra em três atitudes práticas. Primeiro, a própria fé, que é confiar em quem Deus é e no que Ele prometeu.
Depois, o arrependimento, que é uma mudança real de rumo na vida. E, por fim, a obediência, que é, na verdade, a nossa fé em ação. É só a gente se lembrar de Maria, cuja submissão ao plano de Deus é o exemplo perfeito dessa resposta. E assim, chegamos à nossa reflexão final. Se o próprio Filho de Deus, em sua perfeição, escolheu viver dependendo do Espírito, o que isso diz sobre nós, não é mesmo? A pergunta que fica no ar não é se nós precisamos disso, mas como. Como podemos, na nossa jornada, buscar essa mesma capacitação e viver nessa mesma parceria divina?